Desde que eu comecei a jogar tênis em janeiro de 2025, eu acho que eu nunca tinha passado mais de uma semana e meia. Acho que eu não tinha passado de 2 semanas sem praticar, sem sair pra jogar com alguns amigos, jogar contra o meu pai, jogar partidas do ranking, sem fazer aula, sem treinar no paredão. Eu não tinha passado mais desse tempo sem ter um contato mínimo com uma raquete. E se você vem acompanhando aqui os vídeos do canal, essa série audiovisual onde eu documento a minha vida, principalmente o tênis, você sabe que eu passei por uma cirurgia refrativa, que é uma cirurgia que ela corrige a miopia. Só que passar pela cirurgia tem aquele ponto importante que é a recuperação dela. Ou seja, eu não poderia praticar ou ter algum esforço físico. Então eu não poderia fazer nenhuma atividade física, teria que ficar de repouso, o que ocasionalmente me faria ficar sem jogar. E até então, tudo bem, você pensa que faz sentido isso. Só que eu não sei que sentimento maluco é esse, eu não sei que experiência maluca é essa que eu tô vivenciando, desde que eu introduzi o tênis no meu lifestyle, desde que eu comecei a não só consumir na televisão e conteúdos e jogos, mas que eu comecei a não só produzir conteúdo, mas como viver isso, se tornou parte da minha rotina, do meu dia a dia. Eu não sei que sentimento maluco é esse, que você fica com uma abstinência muito grande, você fica com uma falta muito grande, você fica com aquela carência de querer jogar, de querer estar lá, de entrar em quadra, e ocasionalmente, por não poder estar jogando, nem por poder estar praticando, nem fazendo nada mínimo de esforço físico relacionado a uma raquete, relacionado a tênis, eu tava com esse sentimento de saudade, de abstinência absurda, o que no final das contas, sim, tava me deixando um pouquinho louco nesse processo de recuperação. Quase todo vídeo onde eu tenho uma partida ou que eu apareço falando sobre uma partida e algum jogo que eu fiz, eu acabo falando do meu momento no tênis. E eu volto a dizer isso nesse, não mudo meu discurso. Meu momento dentro do jogo atualmente é para ganhar ritmo. Eu preciso ganhar prática, eu preciso pegar constância de jogo, eu preciso entender o ritmo, como funciona, sabe, um jogo. É algo que ele vai além das aulas que eu pago de tênis, né? Treino é treino, jogo é jogo. No treino são bolas diferentes que meu professor lança para eu poder golpear. E o jogo é um outro universo. E como no ranking eu enfrento pessoas de categorias e níveis diferentes, eu acabo sentindo um pouco desse abismo que habita entre os diferentes tipos de jogadores. Exatamente esse abismo que eu quero dominar. Talvez não dominar a palavra certa, mas que eu quero preencher, sabe? Que eu quero ter noção de que eu vou enfrentar. No treino tudo parece muito perfeito, mas a gente sabe que na prática do jogo as coisas não são. E é exatamente ali que eu quero estar. Eu quero ter essa noção de prática. Eu quero ter essa noção de entender a dinâmica do jogo. E o problema real é que o mínimo de tempo que eu fico sem jogar, na verdade, ele é tempo suficiente para eu me sentir despreparado. Quando eu passo essa quantidade de tempo que eu falei, quando eu passo essa quantidade de semanas sem jogar, eu já me sinto despreparado para poder enfrentar um adversário. Ainda mais nesse início, onde eu tô aprendendo, onde eu tenho aquela deficiência de querer me comparar com todo mundo, todos os meus adversários, todos os jogadores. E quando o meu cirurgião ele me liberou para poder voltar a jogar, eu tinha uma janela muito apertada de tempo para poder confirmar os 2 jogos do mês de agosto. Então eu acho que nessa leva, tanto a junção do fator tempo, de ter que realizar 2 jogos ainda no final do mês, quanto o fator ansiedade, que eu não estava me aguentando não poder jogar, eu queria logo voltar para a quadra, elas me levaram ao que obviamente não seria a decisão mais inteligente. Agendar o jogo da maneira mais rápida e mais perto possível, sem que eu tivesse um preparo antes, ou sem que eu voltasse a ter uma consciência de jogo antes.
Desculpa. Não foi dessa vez, mas seguimos em busca dessa evolução e dessa primeira vitória do canal. O adversário ele era muito experiente, ele conseguia colocar muito efeito na bola, mas eu sinto que em nenhum momento eu ofereci um risco para ele ou para o jogo dele. Ele conseguiu ter controle total sobre o ritmo da partida. Só que um dos maiores benefícios de você poder se gravar e conseguir se gravar jogando é poder analisar sua partida e levantar vários pontos de melhoria e pontos que você precisa trabalhar. Que às vezes eles são importantíssimos, só que a gente não consegue analisar durante os games ou durante os sets. Alguns pontos como posicionamento, expectativa, consistência e movimentação, principalmente movimentação dos meus golpes, na naturalidade que eu golpeio a bola, são pontos a serem levantados após essas análises. Algumas coisas eu já suspeitava antes, mas serem trabalhados com o meu professor nas próximas aulas, nos próximos treinos, nas minhas próximas partidas. Eu sinto que eu tenho ficado tão tensionado, eu tenho ficado com tanto receio durante alguns jogos, que eu não deixo o meu corpo fluir de forma natural para jogar. Eu sempre limito os meus golpes, eu travo meu golpe, travo minha movimentação, eu acabo tornando o jogo um pouco mais maçante, um pouco mais chato, tanto de jogar quanto de assistir. Isso é um ponto de melhoria que precisa ser trabalhado. Agora, ir para a quadra com o meu professor, levar esses pontos de melhoria, focar no meu treino, no meu exercício, já pensando nessas necessidades e buscar tornar o meu jogo muito mais competitivo e muito mais prazeroso, tanto de jogar quanto de assistir. Tamo junto, família, era isso, espero que tenham gostado. Até a próxima,
Vamos pra cima porque tem muita evolução ainda pra acontecer e nunca acaba por aqui. Vamos buscar ser 1% melhor todo dia. Tamo junto, é nóis, até a próxima.